o Flávio. Flávio, onde temos Flávio? Beleza, o Flávio está aqui, ó. Beleza. Por favor, Flávio, se quiser já se juntar a mim aqui. Vou pegar o microfone também. Acho que o microfone está aqui. Flávio também, acho que é a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, né? Vou deixar aqui, ó. Bom dia a todos. Agradecer você também, a presença. O Fábio ele é da Cybersecurity. Flávio, perdão. O Flávio é da Cybersecurity, é um dos parceiros da LWT importantes, um cara que tem uma experiência enorme, mais um que tem um currículo tão grande que eu prefiro que ele fale a respeito dele, mas é um cara com mais de 20 anos nessa área de cibersegurança de indústria, etc. E como eu disse, durante as apresentações ele vai mostrar um pouco mais, um pouco dessa infraestrutura, de tudo isso que a gente vai precisar para esse Indústria 4.0, que tanto se falando, ele é o especialista. Você prefere ser chamado de Flávio Cruz ou só Flávio? Flávio, tá bom. Então só o Flávio, obrigado. O palco é seu, obrigado, Flávio. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês, né, no nosso stand. Hoje eu trouxe um assunto que acredito que bem conectado, né, com o tema do evento, que é inovação e indústria 4.0. Mas eu trouxe uma visão um pouco diferente, tá? A visão de cibersegurança, a visão de segurança da informação, que é tão importante quanto uma visão de operação, uma visão de manufatura. Bom, falar um pouco aqui, mas bem resumidamente, assim como o Vitor comentou, bom, já estou há bastante tempo nessa área, né? Sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletrônico e eu comecei a minha carreira muito novo, né? Ali com 16 anos, fui aprendiz do Senai. Depois eu fiz técnico em mecatrônica, mas eu sempre fui da trônica. Eu nunca gostei da meca. Mas eu estou vendo aqui os sistemas e eu me lembro, depois eu fiz um curso de tecnologia e mecatrônica industrial no Senai de São Caetano. Não sei se vocês conhecem lá, e se tem alguém formado lá. E eu tinha um professor muito bom e tive uma disciplina voltada para o CATIA. Então eu fiz lá algumas simulações, né, bem interessantes, mas eu sempre fui da parte da trônica. Então sou sócio fundador da CyberBR, passei por algumas empresas multinacionais, né, antes de empreender, antes de abrir a empresa. E um dos motivos, né, uma das motivações que fez eu abrir empresa foi a falta de profissionais e a falta de empresas dedicadas que realmente conheçam da cibersegurança industrial, né? E são dois temas que a gente ainda não tem no Brasil uma formação específica, né? Então a gente tem formação de cibersegurança, formação de segurança da informação e a gente tem a formação industrial, engenharia, né? Qualquer que seja a sua modalidade de engenharia, mas nós não temos uma formação de cibersegurança industrial. Então, hoje em dia, a gente só adquire conhecimento e experiência na prática, né? E aí, devido a essa necessidade do mercado, eu acabei abrindo a empresa. E a motivação principal do nome ele é CyberBR, né? Então, cyber de cibersegurança, e BR de Brasil. E a motivação do nome foi que há 2 anos atrás, eu estava numa grande empresa multinacional e eu era ali responsável pela América Latina e eu estava indo atender um incidente de segurança lá nos Estados Unidos, né? Então teve uma empresa lá muito importante dos Estados Unidos que sofreu um ataque cibernético e eles correram lá na nossa empresa e eu fui um dos convocados para ir lá ajudá-los, né? E aí tive que fazer a renovação do meu visto, né? E tive que passar por uma sabatinada, né, de perguntas lá no órgão americano, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, né? E uma das perguntas que o cara me fez foi: por que você veio do Brasil aqui ajudar a gente? Numa pergunta assim um pouco preconceituosa, né? Então eu falei, cara, vocês vão ouvir falar de mim ainda, e aí eu queria CyberBR, tá? Para ficar bem claro que a gente aqui tem bastante conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o tema. Tá. Gostei do gancho, tá? Quando eu for falar sobre infraestruturas críticas,
né? Eu vou falar sobre infraestruturas críticas. E eu ia fazer uma pergunta que era, imagina a gente sem energia elétrica. Já tivemos aqui 5 segundos de pânico, né? Imagina a produção, né? Imagina a sua máquina parar. Eu trabalhei uns anos numa farmacêutica que 1 hora parada eram milhões de dólares, porque o componente, né, que a gente fazia o medicamento lá, uma vez na máquina, ele tinha que sair produzido comprimido. Senão a gente perdia aquele ativo que vinha da Alemanha e era muitíssimo caro. Mas vamos lá. A gente falou sobre indústria 4.0, então só mostrar para vocês um pouco como que avançou, né? Alguém sabe de onde veio o termo 4.0? Alguém vê de onde veio o 4 do 4.0? Alguém sabe de onde veio o 4? Quarta revolução. Boa, escutei de alguém. Então, na quarta revolução industrial, que foi especificamente em 2011, tá? Numa feira em Hannesse, na Alemanha, a Alemanha falou, precisamos modernizar o nosso parque industrial. E o nosso parque, então a gente vai fazer a quarta revolução industrial. Então, lá chamou Indústria 4.0. Tá? E vamos ver como é que foi essa industrialização, né? Então, lá nos anos 1700, a gente teve a primeira revolução industrial, então, que era a mecanização, né, a força a vapor. Depois, as coisas foram evoluindo um pouco. Em 1870, a gente teve a produção em escala, a linha de montagem, eletricidade, combustão, né? Depois nós avançamos para a terceira revolução industrial, que é automação, robótica, computadores. Isso aqui é importante, tá? Automação, robótica, computadores, isso não é quarta revolução industrial, tá? Isso existe desde os anos 70, tá bom? A indústria 4.0, ela veio com um conceito diferente. A ideia dela é que tudo isso seja conectado, que eu tenha uma maior flexibilidade e que eu tenha o maior número de dados possíveis, né? Então, quantos mais dados possíveis eu tenho, mais vai ajudar a minha tomada de decisão, mais vai ajudar a minha produção, mais insumos eu vou ter para poder melhorar o meu sistema produtivo, a minha operação. E uma coisa importante, né, que a gente tem no dia de hoje são os chamados sistemas cyberfísicos, tá? O que é um sistema cyberfísico? O sistema cyberfísico, acredito que vocês vão ter quem é de fábrica ou quem é de empresa, vocês vão ter na empresa de vocês. São sistemas em que ele é muito digitalizado, tá? Eu tenho controle total digital pelo computador, pelas minhas interfaces homem-máquinas, né, chamadas IHMs, pelos meus sistemas supervisórios, mas no final ele atua fisicamente. Então ele tem válvula que abre, válvula que fecha, tem motor que liga, tem motor que desliga, tem aquecimento, não aquecimento, né? E esse produto pode ser uma água, pode ser um combustível, tá? Então esses são sistemas cyberfísicos, tá? Essa é a ideia desse nome. E a gente vai ver então como tentar proteger, né, esses sistemas. Então falar sobre o IoT, tá? Que é bem interessante. O IoT é a internet das coisas, né? E a gente tem visto vários surgimentos de derivações do IoT, né? E o que muda são as coisas. Então a gente tem coisas industriais. Então a gente tem sensores, atuadores. Isso melhora para eu poder monitorar as condições da minha planta, para eu conseguir monitorar melhor, por exemplo, sistemas de manutenção, né? Isso me ajuda a aprimorar o meu sistema de manutenção para eu tentar detectar uma falha antes que ela aconteça, né? A manutenção preditiva, por exemplo. Uma outra coisa que eu tenho são as coisas médicas. Então, hoje em dia é muito comum a gente ir nos hospitais e os nossos dados já estarem disponíveis para toda uma gama grande, né? Recentemente, não sei se vocês sabem, mas teve um laboratório muito grande, acho que o maior que existe, ele parou por um ataque cibernético. Então a gente ficou com vários hospitais, aqui no Brasil, incluído Sírio-Libanês e Einstein, sem poder fazer diversos exames, tá? Aí vamos começar a entender a criticidade disso, né? Você pode estar lá, por exemplo, e vai fazer um raio-x. Você está com uma dorzinha, vai fazer um raio-x, né? Tudo bem. Você pode talvez passar para a semana que vem esse seu exame. Agora, imagina que tem pessoas internadas na UTI
que tem que fazer um raio-x. Imagina que alguém acabou de ser atropelado, chegou lá na UTI, tem que fazer o mesmo raio-x. E não tem a mesma máquina para fazer o exame. Então imagina a criticidade disso, né? Então a ideia de mostrar aqui para vocês é que a conectividade é muito boa, né? Ter conectividade é muito bom. Porém, eu quero trazer uma visão de segurança, quero trazer a visão para vocês de que algo vai acontecer. Não aconteceu. Porque caiu aqui, caiu ali também. Voltou? Um pouco sobre a indústria 4.0. Então, quando a gente fala da indústria 4.0, a gente tem as famosas tecnologias habilitadoras, né? E aí eu trouxe alguns modelos, né? Realidade aumentada, robôs, simulações. A gente tem aqui, né, alguns expositores muito bons colocando. Integração de sistemas, olha lá, computação em nuvem, manufatura aditiva, né? Estava comentando aqui, a Suzana explicou bem sobre a manufatura aditiva, bem bacana. E o tal do Big Data, né? O Big Data nada mais é do que uma quantidade enorme, tá, de bilhões de gigabytes de dados que estão sendo manipulados, né? Enviados e recebidos dos mais diversos sistemas. E o que é importante no centro disso tudo é a gente pensar em segurança. Tá? Mais importante é a gente pensar em segurança. Para que a gente possa continuar evoluindo nas nossas inovações, continuar evoluindo na nossa jornada de indústria 4.0, mas que a gente não pare uma produção, que a gente não afete alguma infraestrutura crítica por conta de uma falta de análise de risco, tá? Riscos cibernéticos. Então, é muito comum as empresas, já hoje em dia, analisarem os seus diversos riscos, né? Então, o departamento financeiro analisa o risco financeiro, o departamento de produção analisa o risco de operação, o departamento de segurança de processos, lá com seus PHs, RASOPs, analisam a questão da segurança de processo e a ideia é trazer para você essa visão de colocar mais alguém sentado à mesa, que é o time de cibersegurança. Poucas empresas já estão na maturidade de se colocar, por exemplo, o risco cibernético para fazer conta do seu risco global. Né? Então, o seu risco global é formado por diversos riscos, eu dei alguns exemplos aqui, e nem sempre o risco cibernético ele é colocado nessa conta. Tá? A cibersegurança industrial ela tem um termo, né, que é bem conhecido, que é OT. Então, vocês provavelmente, quando forem estudar ou forem atrás das informações, vocês vão ver um tema que chama OT Security. Então, é a segurança da tecnologia operacional. Então, tudo que está conectado no seu chão de fábrica, tudo que faz parte do seu ambiente produtivo, isso a gente pode estender para a logística, a gente pode estender para o seu laboratório de qualidade. Então, tudo que faz parte da sua operação, do início ao fim, a gente precisa colocar cibersegurança nisso. E eu brinco que há mais ou menos 15 anos atrás, o time de TI, né, a cibersegurança de dados de TI, estava nesse nível que a de OT está hoje. Então, hoje em dia, as empresas, a grande maioria, no mínimo, vocês têm na empresa de vocês antivírus instalado no computador, né? No mínimo, vocês têm usuário e senha para logar no sistema da empresa, né? Há 15 anos atrás, isso não era comum, né? Assim como dentro do ambiente produtivo, hoje não é comum. Então, às vezes, o pessoal de TI, quando visita uma planta, se assusta. Fala, cara, não acredito que esse computador aqui que tem acesso àquele meu sistema crítico, o operador escreve admin, senha admin, operador admin, senha admin, entra, pum, estou conectado, né? Então, há 15 anos atrás, isso no mundo de TI era comum, hoje não existe mais. No mundo de OT, infelizmente, isso ainda existe. Tá? Mas a gente tem diversas maneiras, né, de poder ajudar isso, poder mitigar, por exemplo, esse risco. Né? Um pouco aqui sobre a linha do tempo. Lá nos primórdios, vamos falar dos anos 40, anos 50... Até chegando ali na robotização nos anos 70, os sistemas tradicionais eram bem isolados, né? Então, as redes de chão de fábrica eram redes isoladas, né? Você não tinha conexão.
Então, se você precisasse, por exemplo, buscar um dado na sua planta, era impossível você pegar esse dado, por exemplo, lá do seu escritório, ou colocar no seu SAP. Isso era impossível. Você tinha que ir lá na planta, talvez trazer isso numa planilha, numa outra base de dados, e assim você alimentava o seu sistema. Só que as coisas precisaram ser conectadas, né? Isso foi algo que não tinha como parar a evolução, né? A evolução, a transformação digital foi acontecendo e as coisas foram se conectando, né? Então a gente começou com sistemas parcialmente conectados, por exemplo, até os sistemas atualizados e no que a gente está hoje, que é a hiperconectividade. Então hoje é muito comum a gente ter sensores de chão de fábrica conectados direto na nuvem, por exemplo. Então hoje é muito comum a gente ter sensores que estão lá numa máquina, por exemplo, e daqui do meu celular eu consigo enxergar, né, os dados daquele sensor. Então essa conexão do sensor até chegar no meu celular, vocês acham que é uma conexão segura, uma conexão não segura, ou vocês não fazem ideia? Então, já para começar a ajudar vocês, tá? Quando vocês conectarem em qualquer site, de qualquer fabricante ou qualquer sistema, já começa a verificar se ele tem certificados de segurança. Então, quando vocês conectam num site, no mínimo tem que aparecer um cadeadinho lá do lado do site, sabe? Conexão HTTPS, tá? E não conexão HTTP. O HTTP é uma conexão aberta, o HTTPS, S de security, é uma conexão segura. Se vocês conectarem o site do banco, por exemplo, vocês vão perceber que aparece um cadeadinho lá do lado do... Antes do www, quer dizer que é uma conexão segura, tá? Voltando para o nosso mundo industrial, muitas ferramentas de IoT, hoje elas não são seguras, né? Hoje elas são simplesmente abertas e muitas vezes essas conexões elas são expostas à internet, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para vocês lá que talvez vocês vão se assustar, tá? Mas é a realidade. E falar um pouco sobre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial, eu quis trazer algo bem resumido aqui para vocês, mas basicamente então a gente tem uma quantidade grande, né, de coisas conectadas à internet, lá que é o IoT, eu coloquei como Extended IoT, né, o XIoT conhecido. E aí a gente tem alguém pensando, né? Então a gente tem um aprendizado de máquina, a gente tem o machine learning e a gente tem uma computação em nuvem, né? A gente tem a cloud computing que vai fornecer para nós uma flexibilidade, uma abrangência maior na coleta desses dados, né? E a inteligência artificial, a ideia dela é simular, né, comportamento e raciocínio humanos, né? Ela nunca vai substituir o homem, mas ela consegue simular diversos comportamentos e raciocínio que a gente tem. Alguns exemplos, né, de onde a IA hoje já é utilizada bastante. Ela é manutenção preditiva, controle de estoque, design generativo, acho que isso entra bastante aqui no público também, gestão da qualidade, otimização de processos, né? Então, toda aquela análise de dados que você precisa fazer para te ajudar na tomada de decisão, a inteligência artificial consegue te fornecer, né? O problema é que esses dados coletados e essa tomada de decisão da IA, da inteligência artificial, nem sempre ela é segura, né? Então, hoje se prioriza, em alguns casos, muito a velocidade dos dados, a continuidade dos dados, porém não se verifica a segurança desses dados, né? E é aí que os cybercriminosos, né, os hackers, eles entram nos sistemas, né, coletam esses dados, e aí o céu é o limite, né? Então vai desde manipulação de dados até o sequestro desses dados, né? E então é muito comum um tipo de crime que é o baseado em ransomware. Ransomware é um tipo de malware. Malware é igual um vírus, né? Vocês podem pensar assim. Então simplesmente eu sequestro os seus dados, né? E para te devolver esses seus dados, que podem ser dados dos clientes, podem ser dados da sua produção,
podem ser dados que vai te comprometer a sua empresa, sujar a imagem da sua empresa na imprensa, que os seus investidores não vão investir mais o ano que vem, quando souberem que os dados estão todos expostos por aí. Ele fala, tá, te devolvo, mas custa tanto. Mas basta a polícia ir atrás, né? Não é simples assim, porque existe um tipo de pagamento, né, e um tipo de transação financeira que hoje não é regulado, que são as criptomoedas. Tá? Criptomoeda não é regulado, tá? Não sei se alguém aqui investe em Bitcoin ou algum outro tipo de criptomoeda, mas todos os sequestros de dados, o pagamento do resgate é feito em criptomoeda. Tá? Então, uma vez pago a Bitcoin, não tem como rastrear quem é o receptor. Tá bom? Então, coloquei aqui, né, alguns benefícios da IA, eu estava comentando, e sempre trazendo esse ponto de cibersegurança. Tá? E aí tem uma pergunta que eu queria fazer, que é a mesma pergunta que está lá no banner do nosso stand, né? Com isso que a gente está comentando aqui, vocês conhecem o risco que a operação de vocês está exposta depois de uma hiperconexão ou com esse mundo hiperconectado? Já se pararam para pensar qual é o tamanho do risco que a operação de vocês está? Né? Então, esse eu acho que é uma das perguntas que é interessante vocês levarem para casa, né? Compartilhar lá com o pessoal. Quando nós vamos fazer gestão de riscos nas empresas, né, a gente começa a avaliar, a gente faz entrevistas, questionários com diversas empresas e diversos setores das empresas e departamentos dentro das empresas, né? E aí aparecem alguns mitos, eu coloquei 5 aqui dos que já falaram para mim, eu acho curioso, né? O mito 1, esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco, um negócio muito interessante. Nós não conectamos na internet. Esse é o primeiro mito. Flávio, a gente não conecta nada na internet, cara. O que você está fazendo aqui? Não tem nada conectado na internet. E a gente faz uma busca um pouco simples lá e de repente aparece um monte de coisa. Ué, mas eu não sabia. Então, além de um problema de cibersegurança, tem um problema sério de processos e controle de mudança. Mas isso aí é outro departamento. Posso ajudar, mas é um outro departamento que tem que te ajudar com isso, né? Olha lá, o mito 2. Quem sabe o que é um firewall? Sabe o que é um firewall? Firewall é um sisteminha responsável por controlar, tá, os acessos e as conexões. É muito comum as empresas terem isso. O Windows que a gente utiliza, que você utiliza nos computadores, ele tem um firewall interno do Windows, né? Se tiver bem atualizado e se vocês não desligarem, porque você precisa entrar em algum software que você achou muito legal e tem que desligar o firewall vai te proteger, tá? Então, o pessoal fala, nossos sistemas estão protegidos com firewall. Isso também é uma grande mentira. Ó, o mito 3 é interessante, hein? Hackers não entendem sistemas médicos nem industriais. Pessoal, vou falar alguns números, tá? O setor de cibersegurança, em 2024, vai movimentar 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares, tá? Passou, inclusive, da IA. A IA vai movimentar 32, cibersegurança vai movimentar 40 bilhões de dólares. Então, vocês imaginam que os grupos criminosos, né, eles recrutam, né? Então, da mesma maneira que as empresas têm sonho de trabalhar em grandes... As pessoas têm sonho de trabalhar em grandes empresas, os grupos criminosos eles também recrutam, né? E recrutam e pagam muito bem. Então, cara, agora, por exemplo, eu vou tentar atacar o sistema de energia elétrica ali do Brasil, né? Eu vou tentar mexer na infraestrutura crítica do país e eu vou tentar fazer alguma manipulação no sistema da Enel, por exemplo, né? Então, é muito comum eles recrutarem um engenheiro eletricista. Fala, não, vem aqui, me ajuda. Eu sei como invadir o sistema, mas você conhece o sistema. Me ajuda aqui, né? Então, isso é muito comum. Então, esse é outro mito, né? Que os hackers não entendem sistemas médicos nem sistemas industriais. O mito 4, nossa planta não é um alvo. Pessoal, esquece. Quem aqui vai querer vir aqui na nossa planta? A gente está seguro, ninguém... Por quê, né? Por que fariam isso? Tal. E o mito 5, né? O nosso sistema de segurança irá nos proteger. Então, eu escutei isso uma vez
E aí o entrevistado falou, não vou dizer a empresa, mas ele falou para mim, não, cara, a gente investiu muito em segurança patrimonial. O nosso controle de acesso ele é feito por crachá, eu tenho eclusas, você não entra na minha produção. Eu falei pra ele, cara, você entendeu que eu estou falando de um mundo conectado? Que alguém sentado atrás do computador consegue entrar na sua empresa? Tá? Só vocês saberem o cybercrime, né? Ou a cibersegurança, ela já é considerada a quinta dimensão da guerra. Tá? Então países como Estados Unidos, como Rússia, como Ucrânia e como China já tem, né, um time de cibersegurança. Tá? O que é mais fácil? Eu pegar uma tropa de 200 soldados e tentar atingir a subestação de Kiev, ou como foi feito em 2016, uma única pessoa se conectou ao sistema de Kiev e fez um apagão geral na Ucrânia, que foi quando começou a guerra Rússia-Ucrânia. O que é mais fácil? Eu coloquei um alarme aqui de 25 minutos, Vitor. Temos mais 5? Pode ir? Eu falo muito. Então vamos lá. Eu fiz uma pergunta, mas a resposta, tá? É muito mais fácil eu atrás do computador me conectar ao mesmo sistema que vai ter o mesmo estrago do que eu lançar um míssil na sala de controle da subestação. É eu desligar a minha subestação por um ataque, por exemplo, chamado DDoS, que eu vou simplesmente dar tantas solicitações naquele sistema que o sistema vai dar tela azul. Pronto. Eu consegui fazer o que eu quero, consegui acessar o meu sistema e, enfim, atingir o meu objetivo. Esse é um estudo da IBM, né, esse é de 2022, que pela primeira vez a manufatura é o tipo de empresa mais indicada, né, ou é o maior alvo dos cybercriminosos. Então conseguiu passar as empresas de seguro e conseguiu passar as empresas de serviços financeiros. Tá? Então os bancos eram os maiores alvos, né? E aí começaram a descobrir as vulnerabilidades da manufatura. Então, hoje a manufatura é o principal alvo dos cybercriminosos. Alguns exemplos aqui, tá? Lá nos Estados Unidos, a Colonial Pipeline foi uma linha de diesel que foi desligada. A Bridgestone tem uma planta aqui perto, hein? Também parou. Essa eu posso falar um pouco mais porque eu ajudei lá a contornar esse incidente, né? Mas tivemos alguns problemas, tá? Uma siderúrgica no Irã, infelizmente a questão geopolítica, né? A motivação por conta de guerra, por conta religiosa, ela é muito grande. Então, teve um ataque cibernético numa siderúrgica do Irã, em que um dos processos feitos lá no alto forno é um processo muito perigoso, tá? Imagina que você tem um alto forno, né, em operação e você não pode de nenhuma maneira chegar com alguma fonte combustível, né? Você não pode chegar com nenhum tipo de gás explosivo, por exemplo, perto. E aí conseguiram fazer uma manobra, né, dentro de uma válvula de gás dessa sala e ligaram essa válvula de gás no meio da operação, né? E aí, cabum. Interessante, os cybercriminosos eles também hackearam o sistema interno de TV e eles mostraram ao vivo, né, o que estava sendo feito. Então existem alguns fóruns na Deep Web que ficam mostrando, né? E então quando foram para essa siderúrgica, que era parceira do governo atual e esse grupo era contra o governo, se mostrou lá o ataque na hora e eles falaram, ó, a sorte de vocês é que a gente esperou os operadores saírem para atacar. Então lá no vídeo mostram 5 minutos do operador sentado na cadeira, né? Ficou um tempo lá fazendo alguma coisa. Pegou o notebook, saiu da produção, aí você percebe, pum, né? Que dá o problema, tá? As famosas trincheiras virtuais, né? Cara, tanto nas últimas guerras, né? Tanto Ucrânia e Rússia quanto Israel, Hamas, isso é muito comum, né? Então a tropa de cyber criminosos ela é tão grande quanto a tropa lá do exército, né? E eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Deixa eu dar um pulo ali, ó, só para vocês verem, né?
Nesse momento, quantos ataques vocês acham que tem no mundo acontecendo? Alguns? Nenhum? Muitos? Vamos ver, ó. Vou mostrar para vocês. Vai abrir? Vai abrir. Ó, esse é um sistema que fica mostrando em tempo real os ataques acontecendo no mundo, tá? Então, é de um órgão, né, que se conecta a vários fabricantes de controle de cibersegurança. Então, vocês podem ver que o início do ataque, né, o início da flecha e a ponta é para onde vai. E aí, de vez em quando... Olha lá o Brasil, ó. De vez em quando aparece no Brasil. Mas observem, né? Rússia, Estados Unidos são os maiores, né? Olha lá, os top atacantes, ó, quem é o mais atacante? Estados Unidos. E quem é o mais atacado? Estados Unidos, né? Então, só para mostrar para vocês, isso aí é em tempo real, ó. Tudo isso aí são ataques acontecendo no mundo. Todos esses ataques que vocês estão vendo aí são ataques que foram detectados, tá? Detectar um ataque não quer dizer que você controlou um ataque. Quer dizer que o ataque foi detectado. Se teve sucesso ou não, isso aí não dá pra gente saber por esse sistema. Dá para outros, mas eu não posso mostrar. Peraí. Tô aqui, ó. Eu falei sobre exposição de internet, né? Então, vários sistemas hoje em dia eles são conectados à internet por diversas maneiras. Vou mostrar para vocês aqui algo interessante. Alguns de vocês talvez conheçam. Eu vou mostrar aqui o Shodan, tá? Aqui, ó. Olha que interessante. Só vou mostrar para vocês, tá? Existe um sistema de controle de postos de combustíveis, tá? É um sistema canadense e ele foi muito implementado no Brasil. Tá? Teve um marketing enorme dessa empresa, implementou em muitos postos. Muitos da rede BR compraram esse sistema. Só que ele é um sistema que coloca um protocolo de comunicação 10.001 sem nenhum tipo de segurança. Então, nesse momento, olha o que eu estou tendo acesso, tá? Vou mostrar isso aqui, por exemplo. Olha ali, ó, nesse momento, eu estou tendo acesso aos dados de combustível desse posto de gasolina. Tá? Não é meu, não sou contratado, não sei quem é o dono, mas está exposto na internet. E eu consigo achar. Se eu consigo achar que sou alguém do bem, vocês imaginam que um cybercriminoso pode fazer. Só para vocês verem, ó, que aqui está escrito Rua Henrique Cabral 19, né? Vou dar um Google. Deixa eu ver se é aqui que a gente vai entrar. Olha ali, ó. Joguei um Google na Henrique Cabral 19 e olha ali o que apareceu. É um posto de gasolina mesmo, tá? Ô Flávio, mas... qual é... Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é o risco de eu ter acesso simplesmente a tanque de combustível? Alto, baixo? O que vocês acham? Tanque de combustível. Olha o que eu tô falando. Tá? Então, é só para vocês verem, tá? O tanto que a exposição à internet... Dá para voltar no slide? Pode causar problemas. Já vamos aqui pro encerramento. Ele é interessante, ó. Existe um protocolo Modbus, que é um protocolo muito conhecido, né, na automação industrial. Aí eu fiz uma procura ontem e falei, deixa eu ver se próximo lá do evento vai ter alguma coisa conectada. Olha ali, ó. Esse sistema, ele tá medindo alguma coisa, que eu não sei o que é, mas eu tive acesso a ele ontem, tive acesso ao supervisório dele ontem e tirei um print para vocês, ó. É de Santo André. Não quis ir atrás, tá? Conseguiria saber exatamente pela geolocalização onde ele é, o que esse sistema está fazendo, né? Mas só para mostrar para vocês. Isso tudo está aberto para a internet, tá? Do meu computador eu me conectei diretamente a esse sistema. Tudo bem? E sabe por que os sistemas estão conectados à internet se nunca era? Por que vocês acham? A gente falou um pouco disso, né? Por que se conectou o sistema à internet? Por que se conectou a minha planta à internet? Por que se conectou o meu posto de gasolina à internet?
Está sem proteção. Mas por que se conectou à internet? Para eu ter acesso aos dados, não é isso? A gente está falando de inovação, transformação digital. Tudo bem, olha lá, os dados... Esses dados estão tão acessíveis que até a gente está enxergando daqui. Então já vou mostrar para vocês aí qual é o problema, tá bom? Então, agora eu vou repetir de novo a pergunta que eu fiz no começo, né? Vocês sabem qual é o risco da operação de vocês no mundo hiperconectado? Quem garante que a produção de vocês aqui não está nessa mesma situação? Existem alguns testes que a gente faz. Deixa eu passar aqui. Já indo para o final. Deixa eu ver se vai. Pode manobrar aí para o último slide. Só falar um pouco aqui da empresa, terminando já, Vitor, para não atrasar tanto o almoço de vocês. Aqui são um pouco dos serviços, né, que a CyberBR presta, mas então a gente consegue atender todo o território nacional e a gente faz do início ao final, né? A gente ajuda vocês com projetos, a gente ajuda vocês a detectar, por exemplo, qual é a vulnerabilidade, qual é a exposição que vocês estão à internet. E muitas das coisas, para muitos, né, a gente utiliza alguns parceiros tecnológicos, né? Então, um dos parceiros tecnológicos é a Clarot, que está com a gente aqui no evento. Agradecer ao Danilo. Obrigado, Danilo, pela disponibilidade. Então, só para falar para vocês que os riscos estão aí, mas tem como mitigá-los, tem como controlá-los ou eliminá-los. Tá bom? Então, acho que é isso. Aí está um pouco dos meus contatos, né? Vocês podem anotar. Tem o cartão lá também. Obrigado, Pedro. Vitor. Opa, desculpa. Beleza, agora foi. Flávio, obrigado. Eu sou Senai também. Eu me formei no Senai, só que era da turma da Meca. Você era da Trônica e eu gostava da Meca, mais da Meca. E também fiz gestão da segurança da informação no IPEM há uns 20 anos também. Então também é um assunto que eu gosto. Não que eu pratique, eu já até desliguei meu celular, que depois que ele falou aqui eu fiquei com medo. É uma brincadeira, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não acessem Wi-Fi públicos. Tomar cuidado. Eu estou no aeroporto. Não acessem Wi-Fi públicos. Contratem serviços de 4G. Não acessem Wi-Fi públicos. Disse 4 vezes. Não vem chorar depois. E não carreguem o seu celular também nos USBs. Eu também, outra coisa que eu faço não carregar. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida, assim, até para a gente conseguir. Ali a gente viu, por exemplo, a quantidade de incidentes que estão acontecendo em tempo real. Na indústria, eu vou dar uma opinião, eu não vejo a mesma preocupação que as empresas têm com os dados de contabilidade, etc., mas com os ativos da fábrica, né? O quanto você acredita que não aparece de incidentes dessa área industrial naquele gráfico naquilo que você mostrou? O quanto a gente não vê, né, o tamanho do iceberg que a gente não está enxergando ainda? Cerca de 40% das empresas tem algum tipo de controle de cibersegurança. Então, dessas 40% das empresas, se sofrerem um ataque, vai aparecer lá. Os outros 60% nem sabem o que está acontecendo, só vai saber quando, infelizmente, acontecer. E isso, por exemplo, mesmo na área industrial, quer dizer, o cara que sabe que tem uma máquina CNC, um ladder lá, um CLP, alguma coisa assim, sistemas supervisórios, talvez esse número seja até menor, porque ninguém se preocupa muito, né, com a fábrica, se preocupa muito com os ativos, com o e-mail, mas não eventualmente lá no chão de fábrica. Legal, beleza. Flávio, obrigado novamente, agradeço aí o seu tempo, a sua disponibilidade. Valeu. E aí agora a gente está caminhando para o final.